Oi, pessoal, bom dia, ânimo, ânimo. Hoje é sexta-feira, são 8 horas da manhã, nossa banquinha do Mercado Aberto totalmente aqui à disposição de vocês, com inúmeras notícias no fronte político, econômico. Vamos começar por uma que mistura os dois, que é o encontro finalmente tão aguardado de Mauro Vieira, nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores, com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, descrito por muitos como uma figura ideológica, mas que ontem se comportou como um verdadeiro diplomata, discutindo temas econômicos e comerciais, sobretudo. Participou também o representante comercial dos Estados Unidos, o Jameson Greer, do USTR, o que é uma boa notícia, embora anteontem ele tenha feito críticas ao Brasil, dizendo que as tarifas foram impostas por perseguição, suposta perseguição à oposição política no nosso país e também por censura numa referência às Big Techs, pois ontem ele se sentou com os brasileiros, olha aí a foto do encontro, um caloroso aperto de mãos entre Mauro Vieira e Marco Rubio, que se conhecem de longa data, porque o Mauro Vieira já foi embaixador em Washington e o Marco Rubio era senador pelo estado da Flórida, participou lá das comissões, da Comissão Internacional no Senado nos Estados Unidos e também tem uma longa trajetória e experiência em relações internacionais. Eles emitiram uma nota conjunta, primeiro porque o Mauro Vieira falou numa breve coletiva, não foi nem coletiva, né? Foi mais um pronunciamento à imprensa, porque não houve perguntas, mas isso aqui é um bom sinal, né? O encontro foi descrito como excelente, cordial, como descontraído, muito bom, por diplomatas de ambos os países e emitiram uma declaração conjunta do ministro das Relações Exteriores do Brasil e do secretário de Estado dos Estados Unidos e representante de comércio dos Estados Unidos. Ou seja, é uma nota em que houve anuência, o aval de todos os lados. E o que diz a nota? É que todos eles estiveram juntos e mantiveram conversas muito positivas, atenção aí para os adjetivos, sobre comércio e questões bilaterais em andamento. Então, comércio é uma coisa muito específica. O Mauro Vieira diz com todas as letras que pediu a suspensão das tarifas, o cancelamento daquela tarifa de 40%, a volta só àquela tarifa universal de 10% que os Estados Unidos impuseram a todos os países e foi a primeira punição ao Brasil. Depois houve os 40% extras, o que nos delegou os escorchantes 50%, um patamar proibitivo. Falou também de questões bilaterais em andamento, né? O que poderia estar contido nisso, por exemplo, Venezuela, sanções, não sabemos exatamente, é mais genérico aqui. O secretário Rubio, o embaixador Greer e o ministro Mauro Vieira concordaram em colaborar e conduzir discussões em várias frentes, também uma coisa genérica, mais ampla, mais abrangente no futuro imediato, além de estabelecer uma rota de trabalho conjunta. Então, isso já é positivo, porque aponta para frente, né? Essas conversas vão continuar. Ambas as partes também concordaram em trabalhar conjuntamente pela realização de uma reunião entre o presidente Trump e o presidente Lula na primeira oportunidade possível. Esse é um futuro breve. Quando será essa oportunidade? Pode ser agora, já, semana que vem, na outra, nesse encontro que vai ter no Sudeste, da cúpula do Sudeste Asiático, os países conhecidos, a região conhecida como ASEAN, que é a que cresce mais rapidamente no mundo. Lula vai participar em Kuala Lumpur, na Malásia, a partir do dia 26 de outubro, quer dizer, isso é domingo, sábado ou domingo que vem, e a presença de Trump ainda não está confirmada, embora depois ele deva encontrar na Coreia do Sul o presidente chinês Xi Jinping. Mas, de qualquer forma, é um bom começo. Vamos ouvir o que o Mauro Vieira contou depois desse encontro? Mantive hoje uma ótima reunião aqui em Washington com o secretário de Estado Marco Rubio. Reiterei a posição brasileira transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação a ser iniciado nos próximos dias. Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e local que sejam convenientes para ambos os lados.
Parece auspicioso. A gente não tem muita informação, até porque talvez eles não queiram dar tanta informação para não municiar o outro lado, vulgo Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, sobre os detalhes desse encontro. Mas, de fato, o gelo foi quebrado e agora o próximo caminho é de um encontro, aí sim, entre os presidentes, os líderes dos dois países, com um possível anúncio de avanços concretos. Reversão da tarifa de 40% talvez ainda seja mais difícil. Exclusão de mais setores daquela lista de exceções também da tarifa, que representa quase um embargo de 50%, como carne e café, que estão pagando taxas altas, e isso implica diretamente no aumento de preço, de inflação para o consumidor americano. Pode ser sanções às autoridades brasileiras, esse já é um terreno mais espinhoso. Vamos ver por quais frentes essas conversas avançam. Vamos para um rápido intervalo, para quem nos acompanha pela televisão, mas fica aí, porque já já tem o André Perfeito, economista, para traduzir tudo isso para a gente. E você que continua conosco pelo YouTube, te convido a dar uma rápida olhada antes das bolsas no IBCBR, que é aquela prévia do PIB, divulgado todos os meses pelo Banco Central, que dá uma ideia sobre o termômetro, é um termômetro da nossa economia, né, da nossa atividade econômica. Veja que depois de 3 meses consecutivos de queda, maio, junho, julho, o IBCBR voltou a subir em agosto, subiu 0,4%, mas veio abaixo do esperado pelo consenso do mercado, uma alta de 0,7%. No ano, tem uma alta de 2,6%, quer dizer, a gente continua crescendo, tanto que a expectativa para o crescimento nesse ano é algo em torno disso também, 2,3%, 2,2% mais ou menos pelo Boletim Focus. O Ministério da Fazenda acho que espera 2,3%, já corrigiu essa informação, antes era 2,5%. Vamos para mais uma tela, virar a próxima, porque aí a gente tem esse segregado por setor. A indústria cresceu 0,8%, né, a produção industrial então cresceu mais, serviços 0,2% e a agropecuária, que tem essa queda de 1,9%. A gente sabe que é o motor ainda pujante da nossa economia, mas é uma questão toda de sazonalidade, isso já era esperado. E agora um passeio pelas bolsas, e aqui tem uma história interessante, gente, porque aí vocês estão vendo, nossa, meu Deus, está tudo vermelho aqui, Tóquio despencando 2%, Hong Kong 2,5%, 1,95% na China. O que está acontecendo? Está acontecendo um temor de uma formação de uma bolha desde ontem no mercado de crédito. 2 bancos regionais americanos, bancos médios, né, o Zions e a Western Alliance, reportaram ontem um aumento de inadimplência e um temor, o que espalhou, disseminou um temor sobre a qualidade mesmo de garantias de crédito e da repetição do que poderia ser uma crise bancária nesses bancos menores, mas regionais, importantes regionalmente, que aconteceu nos Estados Unidos em 2027. Esses bancos, então, reportaram baixas contábeis importantes, perdas importantes. Isso disseminou esse temor. Aconteceu depois da falência de 2 empresas ligadas ao setor automobilístico. E a isso se somou uma declaração do presidente do JP Morgan, o Jamie Dimon, que é mais ou menos um oráculo, é tido como um oráculo do mercado. E ele diz que, assim, onde há uma barata, provavelmente há mais, numa referência a essa crise de crédito no mercado bancário. Aí acende um alerta nos investidores, todo mundo corre para os ativos considerados seguros. Treasuries, que são os títulos do Tesouro norte-americano, e também ouro, que tiveram uma disparada ontem, os juros dos Treasuries caíram. Índices bastante negativos, mau humor no mercado da Ásia, isso se espalha pela Europa, também tudo no negativo, e aí passamos para as bolsas americanas, os índices futuros estão em baixa hoje, em queda também pelo segundo, ensaiando, né, sinalizando uma abertura de baixa pelo segundo dia consecutivo. Ontem S&P 500 caiu 0,63, Nasdaq 0,47 e por último aqui no nosso mercado local, isso se traduziu numa pequena queda do dólar, né, porque o dólar acaba caindo no mundo inteiro. Pessoal, voltamos aqui para o pessoal que nos acompanha pela televisão. A gente está falando aqui do mercado, de um susto, do temor de uma possível bolha no mercado de crédito, com bancos regionais médios americanos reportando perdas e baixas contábeis e preocupação com a qualidade de crédito e de garantias emitidas por alguns fundos. E isso se reflete também. Ontem o Ibovespa teve uma pequena queda de 0,28 e o dólar caiu um pouquinho, mas segurou ali num patamar ainda relativamente elevado, aos R$ 5,44.